Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e hoje vamos falar um pouquinho sobre Mindset. O que é Mindset? Segundo a Carol S. Dweck, Mindset é um conjunto de crenças que nós temos sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. E ela classifica o Mindset como sendo de dois tipos. Nós temos o Mindset fixo e o Mindset de crescimento. Não significa que quem seja Mindset fixo num campo não tenha características de Mindset de crescimento. Não, na verdade é como se nós tivéssemos uma régua e nós tivéssemos as graduações entre Mindset fixo de um lado e Mindset de crescimento do outro lado. E o que é Mindset fixo? Então, Mindset é o conjunto de crenças que nós temos sobre nós mesmos e o conjunto de crenças que temos sobre as outras pessoas, certo? Mindset fixo é quando a pessoa acredita que ela possui um dom ou não possui um dom. Ou seja, vamos supor uma pessoa que quer jogar futebol, por exemplo. No Brasil, isso é muito comum, né? A sociedade dizer que um bom jogador de futebol só é bom jogador de futebol porque já nasceu bom jogador de futebol. Então, quando a pessoa acredita nisso, quando a pessoa acredita que somente se a pessoa tiver um dom, ela vai ser capaz de executar alguma coisa, nesse caso, nós temos o Mindset fixo. E por que ele é fixo? Bom, isso não é um dom? Não é uma coisa que a pessoa já nasce com ele? Então, se a pessoa já nasce com ele, ele não precisa fazer nada para adquirir aquela habilidade, correto? E por outro lado, se a pessoa não sabe jogar bola e ela tem um mindset fixo, ela acredita que não adianta ela treinar, que ela nunca vai adquirir capacidades futebolísticas. Então, isso é o mindset fixo. E o que é o mindset de crescimento? É justamente o contrário. Então, a pessoa que tem mindset de crescimento, ela acredita que ela é capaz de aprender. Ela acredita que dos seus próprios erros, ela extrai uma lição de cada erro que ela comete. Então, para ela, aquilo não é um erro. Foi só um treinamento para acertar. Voltando lá para o nosso exemplo do jogador de futebol. Se a pessoa quer ser um jogador de futebol e ele tem mindset de crescimento, então o que ele faz? Ele treina. E aí ele participa de competições. Quando ele participa de competições, eventualmente ele vai perder. Ele vai perder o jogo, ele vai perder a jogada, vai cometer alguma bobagem. Só que isso não frustra ele. Pelo contrário, com essas situações, com essas falhas que ele comete, ele vai entendendo, ele vai aperfeiçoando, ele vai eliminando esses erros do seu rol de habilidades futebolísticas. Então, a pessoa que tem mindset de crescimento é aquela pessoa que acredita que é possível, sim, treinar, ser bom em alguma coisa e crescer nessa alguma coisa. Mas legal, e como que surge o tal do mindset fixo e o tal do mindset de crescimento na mente das pessoas? No livro tem um teste que foi aplicado, um teste de QI, que foi aplicado em crianças do primário. Então, eles aplicaram um primeiro teste de QI nos dois grupos. No primeiro grupo, a pesquisadora ou pesquisador elogiou os alunos da seguinte forma: fulano, que legal! Você tirou 8 na sua prova, ou tirou acima de 8. Você deve ser muito inteligente. Reparem na fala, você deve ser muito inteligente. Então esse é o nosso primeiro grupo. O segundo grupo, para as crianças que obtiveram uma nota acima de 8, ela elogiou da seguinte forma: nossa, que legal, fulano, você tirou 8. Você deve ter se esforçado muito. Hein? Reparem na diferença, na sutileza do elogio. De um lado, no primeiro grupo, ela elogiou o dom da pessoa. A inteligência é como se fosse um dom, certo? Ou ela nasce com aquele dom, ou não nasce com aquele dom. E o segundo grupo foi elogiado pelo esforço. Não foi elogiado pela inteligência nata. E o que aconteceu? Essa pesquisadora, ela aplicou mais 2 testes de QI nos dois grupos. O segundo teste foi um teste mais fácil do que o primeiro.
O primeiro grupo não conseguiu fazer bem o teste. O segundo grupo fez muito bem o teste, que era mais fácil do que o primeiro. E aí, eles aplicaram um terceiro teste, mais difícil do que o primeiro e que o segundo teste. Nesse terceiro teste, o que aconteceu? O primeiro grupo foi muito mal e o segundo grupo foi muito bem. Qual que foi a conclusão que a pesquisadora chegou? Ela chegou à seguinte conclusão, que se você elogia as crianças, você elogia a habilidade inata dela, o dom dela, o que essa criança passa a fazer? Ela passa, primeiro, a evitar outros testes parecidos com aquele. Por quê? Porque se ela fizer o teste, vai desmascarar a inteligência dela. Então ela acredita que o dom dela é um dom, só que ela desconfia desse dom. Ela pensa assim, bom, talvez eu não seja tão bom assim. E ela passa a evitar esses testes. Por isso que no primeiro grupo, no segundo teste, as crianças foram tão mal, apesar do segundo teste ser mais fácil do que o primeiro, porque elas se bloquearam. Elas meio que não quiseram fazer o segundo teste e nem o terceiro teste. O segundo grupo não. O que o segundo grupo fez? O segundo grupo fez bem o segundo teste. Onde ela errou, ela aprendeu e aplicou isso no terceiro teste, que era mais difícil do que o primeiro e que o segundo teste. Então, reparem, a forma de se incentivar um mindset fixo ou um mindset de crescimento é fazer elogios. Para você ter um mindset de crescimento, que é um mindset, vamos chamar de mindset bom. Para você ter um mindset bom, o de crescimento, para você incentivar o mindset de crescimento nas crianças, e isso funciona não só com crianças, mas com adultos também. Isso é aplicado em empresas, isso é aplicado em diversos ambientes. Isso funciona para todo mundo, porque é algo quase que inconsciente. Então, para você conseguir incentivar um mindset de crescimento, você deve fazer elogios não às capacidades natas da pessoa, mas ao esforço da pessoa em tentar e conseguir resolver aquele problema, ou para conseguir atingir um objetivo. É dessa forma que nós incentivamos o mindset de crescimento, ok? Bom, recomendo, claro, que vocês leiam o livro. É um livro fantástico, muito esclarecedor. Se vocês quiserem fazer algum comentário aqui embaixo, por favor, façam. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo, ok? Até lá, então!